que nós jogamos o torneio Naranja na Espanha. Esse intercâmbio, esse tipo de jogo é interessante porque faz com que as equipes do Brasil também sejam mais conhecidas na Europa ou tenham jogos na Europa. É bom que as equipes, como a Ajax e outras equipes, façam suas pré-temporadas também no Brasil, porque o Brasil é o país que pode oferecer algumas ideias a alguns componentes dessas equipes de seleções para 2014. E acho muito legal esse tipo de jogo e desse intercâmbio. Filipão, antes do jogo, você disse assim, tomara até, quando perguntado a respeito de se perdesse aqui, como é que seria a reação da torcida, se você temia por aquilo, você falou, tomara que perca aqui e ganhe no Campeonato Paulista no próximo domingo, que claro. É o que vale. Ganhou, no finalzinho, quando a torcida já pedia jogador, xingava dirigente, essas coisas todas do futebol. Esconde alguma coisa, escancara alguma coisa, mostra o que para o Filipão? Mano, o Filipão não mostra nada do que ele já disse a vocês no ano passado e do que a torcida sabe. Nós temos um grupo, eu disse que ia trabalhar com o grupo que tinha a mão, e estou trabalhando. Não mostra nada, não escancara nada, não muda nada daquilo que eu falei ano passado. Ô, Felipão, aqui mesmo também no Pacaembu, isso na última entrevista você disse que queria comer camarões. Pelo que você viu até agora. Eu comi. Você comeu camarão? E muito. Mas agora o teu time vai ter agora, camarões? Se vocês querem ir a Santa Catarina, lá no Antônios, comer camarão na moranga, que é o melhor de Santa Catarina, vão lá e peçam, que é maravilhoso. Uma cervejinha original, camarão na moranga. Mas isso foi nas férias, né? Agora, no seu trabalho, você acha que vai continuar olhando assim, dessa maneira mais tranquila? Vai ter camarão no time do Palmeiras? Você já olhou? Tem, todos são camarão pequeno ou grande, são camarões. Na ótica de vocês, para mim, não, porque a minha parte dos camarões eu já comi. Felipão, e voltando aqui no mesmo lado aqui, e até projetando 2012, né, Felipe? Porque se esperava do Palmeiras 2011, o Palmeiras chegou até na semifinal do Paulista, no Brasileiro começou um primeiro turno importante e acabou não conseguindo. Dessa maneira como começa o Palmeiras, o Paulista pedir uma conquista de Paulista, o torcedor sonhar com uma conquista de Paulista, é algo exigir demais nesse momento, Felipe? Não, a exigência é para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Corinthians, para o Santos, para a Portuguesa. Geralmente é para aquelas equipes que possuem um currículo maior, porque algumas menores ainda conseguiram campeonatos no decorrer de anos, mas a exigência é do Palmeiras igual a dos outros. Felipe, não apenas você, mas alguns diretores do Palmeiras diziam no fim do ano passado que o clube teria poder financeiro até para contratar jogadores que chegam para vestir a camisa de titular, chegam para resolver o problema. Você se frustrou? A sua expectativa foi atendida em relação às contratações que foram feitas para essa temporada? Algumas foram atendidas, outras não. E quanto à situação financeira, quem pode te responder é o Tirone, não eu. Bom, expectativas que eu tinha, ainda as expectativas que eu tenho, que eu já passei ao presidente e à direção. Eles que podem responder para vocês. Felipão, aqui. Palmeiras começa o ano, na primeira partida, com a mesma base do ano passado, com algumas mudanças pontuais de um ano que o Palmeiras não rendeu o esperado. Por que o torcedor palmeirense deve acreditar que 2012 vai ser diferente? Bem, porque nós acreditamos e temos confiança e trabalhamos para que seja melhor. Só. Ô, Filipão, nessa janela de transferência surgem muitas informações e especulações. E é sempre bom saber de você, porque surgiu a notícia de que Suaço, Maludá, jogadores foram oferecidos e você não quis. Queria saber se isso é verdade, o que chegou para você, se verdade. De fato aconteceu. É verdade. O Maludá parece que soltou uma nota já explicando que não trabalhou com o jogador no Chelsea, não te agrada. O Suaço, especificamente. Nunca, eu não soltei nota, não dei entrevista nenhuma. Por favor, então, se você puder falar sobre esses dois jogadores. Vocês já sabem quanto custa o Maludá? Não. Se eu não tenho condições de contratar o Pedro, tem que contratar o Maludá. Quer dizer, é umas besteiras, umas coisas assim que não tem pé e nem cabeça. Foi questão financeira, então? Bom, muito além disso. E Suaço é um jogador que eu não quero. Eu indiquei 3 centroavantes, nenhum veio. Portanto, provavelmente vai aparecer um outro. Felipe, falando do jogo de hoje,
A gente teve a estreia do Juninho, um jogador que chegou sem muita badalação, sem essa história de camarão ou não, e foi muito bem no primeiro tempo, algumas jogadas pelo lado esquerdo. No final ele deu uma entrevista meio tímido. Qual a sua avaliação da estreia do Juninho com a camisa do Palmeiras? Bem. Acho que foi pelos 45 minutos iniciais, bem. Personalidade, saiu para o jogo, fez a cobertura que tinha que fazer. Gostei da estreia dele, mas ainda, claro, ele vai soltar um pouco mais. Né? Felipão, aqui à sua esquerda, o seu time hoje demonstrou muita raça e muita vontade, buscando e acreditando na vitória até o último minuto. Essa será a tônica do Palmeiras nesse ano, acreditar até o fim com um espírito vencedor e de muita raça? Se não for com esse espírito, nós não vamos conseguir nada, porque nós temos algumas dificuldades a mais que 3, 4 equipes, 7, 8 equipes no campeonato, aliás, no Brasil. Então, se nós não colocarmos espírito, dedicação, colocação em campo, organização, nós não vamos igualar com ninguém. Vocês, se olharem o jogo contra o Ajax, vamos ver que o Ajax vai jogar dia 16 contra o Manchester United pela acho que é a Copa da Europa, que tem 8 ou 9 jogadores entre seleção holandesa, belga, camarão de novo, camarões e tudo mais. O Palmeiras teve um posicionamento muito bom nos 60 minutos iniciais. E é isso aí que pode fazer a diferença com as dificuldades que nós temos, e é isso aí que nós vamos cobrar e exigir do nosso grupo de trabalho. Felipão, aqui do seu lado direito. Você falou do Maludá, do Suaço, que não pediu esses jogadores. Nos últimos dias surgiu a informação do Hernan Barcos, atacante da LDU. Você pediu esse jogador, ele deu entrevista lá no Equador, que o Palmeiras fez uma oferta. Você pediu esse jogador, Felipão? Pedi. É do seu agrado? Que você falasse um pouco desse jogador. É muito bom jogador. Excelente qualidade, goleador, rápido, boa qualidade na bola aérea. Pedi, mas depende das negociações da direção. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Felipão, a gente pode dizer que você ainda espera um lateral, um meio-campista e um atacante, primeiro. E segundo, o que você falaria para o palmeirense que está ouvindo as rádios, vai acompanhar as matérias na TV? Enfim, o que você diria para o palmeirense a respeito da temporada em 2012? Bom, eu diria que à medida que eu possa ter no mínimo 3 jogadores a mais com esses que chegaram agora e que ainda nem estrearam, dá para a gente igualar em condições as outras grandes equipes que fizeram 4 ou 5 contratações a mais, mas dá para a gente igualar, porque aí nós teremos peças de reposição normalmente. Hoje na nossa equipe só temos o Cicinho. Portanto, o atleta que eu queria e que eu gostaria de ter na minha equipe era o Jonas. Mas por questões de piadinha ou de brincadeiras ou de não acertos ou de inviabilizações que se colocam porque quando não é determinada pessoa a contratar, a outra atrapalha, ainda não veio. Mas espero que, provavelmente, para o futuro, venham o lateral direito, um homem de área, um centroavante e mais um atacante. Felipão, o César Sampaio disse que tentou, até então, quando conversou com a gente no início da temporada, 28 jogadores. Alguns deles que comentados, especulados, fecharam com outros clubes. Necessariamente, eles fecharam porque o Palmeiras financeiramente não conseguia competir ou seriam outros motivos? César que te responda. Eu trabalhei no Palmeiras até o dia 21 de dezembro. Do dia 21 de dezembro ao 3 de janeiro, nem o gato encontrou meu telefone. Nem o rato. Não falei com ninguém, porque se eu trabalhei, fiquei de férias no dia 4, fiquei até dia 21 e não contratou ninguém, o que eu vou ficar fazendo? Vou fazer o meu serviço, que é trabalhar com a equipe que eu tenho. Felipão, Daniel Carvalho é um jogador que tem qualidade, que pode jogar tanto aberto pelas pontas como pelo meio de campo. Qual a sua ideia de utilizá-lo dentro desse time do Palmeiras?
O Daniel não tem condições de ser um ponta aberto de velocidade, pode ser um ponta para trabalhar a bola, para completar o quarto homem de meio, essa qualidade ele possui. Mas ele é mais um jogador, um meia atacante, do que um jogador de lado de campo. E nós, à medida do possível, vamos tentar utilizar o Daniel em determinados jogos junto com o Valdívia, em determinados jogos que o Valdívia não pode jogar naquela posição. Às vezes nós temos, já no campeonato, na Copa do Brasil, nós temos uma dificuldade porque o Luan foi suspenso por alguns jogos, então nós não tínhamos um homem de pé esquerdo para aquela posição, embora eu possa dizer para vocês que o Juninho, a posição original do Juninho não é lateral, é meia esquerda ou fazendo um quarto homem pela esquerda. Então a gente tem algumas opções a mais, isso aí que é o mais interessante para mim. Felipão, só aproveitando até, a sua punição, 3 partidas você foi suspenso. Eu não sou o técnico do Paulista. O técnico do Paulista é o Mortosa, a federação escolheu isso. O Diego Souza foi expulso um ano, pegou 12 jogos. Aí colocaram cesta básica e ele começou jogando o ano no Paulista. Não quiseram. Não tenho que falar nada do Paulista. Aliás, o treinador do Paulista é o Mortosa. Ele que vai responder sobre o Paulista. Felipão, boa noite. Aqui no centro. Você falou que pediu o Hernan Barcos da LDU. A gente tem informação que a diretoria negocia com o Luiz Cabadeiro do Olímpia. Qual dos dois você prefere? Um tem 20 anos, é aposta, e o outro tem 27 e já foi goleador da Sul-Americana e goleador da Libertadores. O que tu acha que eu prefiro? Mais uma vez apostar? Já não apostei o ano passado? Professor, você estava falando sobre o Jonas e que não deu certo, sobre piadinhas. Eu queria primeiro que o senhor esclarecesse quais piadas foram e se tem a ver com a piada que o Friso fez, que o Jonas vai parar na boca da baleia, porque isso é bíblico. Nós já perdemos o Wagner para o Fluminense por algumas razões assim. O Wagner era quase que nosso e aí por algumas piadinhas mal colocadas, o jogador disse, não vou para esse clube porque debocham de mim. E aí que eu perco os jogadores. Vocês têm que fazer as perguntas a quem faz as piadinhas, a quem pode tirar o jogador do Palmeiras, porque jogar no Palmeiras, para mim, é uma grande honra. Mas, quando a gente é debochado, nenhum de nós, nem eu, nem tu, nem outro, gostaríamos de receber deboches. Quando o Jonas foi para o Santos, o que eu disse? Bom, já na Bíblia o Jonas foi para a boca da baleia. E quando a negociação não prosseguiu, eu falei, também saiu da boca da baleia. Então, é bíblico. Acha que isso pode ter prejudicado, na tua opinião? Prejudicado por quê? No que eu ofendi alguém com isso? Às vezes é porque eu não quero comentar sobre a contratação e a gente sai fora do assunto. Seria a mesma coisa que pensar que ao chamar outros jogadores de Camarões, você estaria depreciando o seu próprio elenco. E, no entanto, ninguém fez essa leitura, nem fará, porque não é assim não é isso que foi dito. Ele está equivocado? Não, ele expressou um ponto de vista dele. A gente tem que respeitar o ponto de vista dos outros. Isso, no momento que a torcida xinga você, xinga o Tirone, não é de hoje, no ano passado aconteceu isso. Um treinador a vir a público falar isso, até criticar dessa maneira como é colocado, de maneira jocosa, que acaba atrapalhando negociações, não põe vocês mais expostos ainda, Friso? Eu não sei, não fiz essa... Não analisei a coisa dessa maneira. Eu acho que a torcida expressou o que está sentindo, esse vazio de títulos, de resultados, etc. Principalmente a partir do momento que o jogo ficou morno, com muitas substituições dos dois lados, aí acabou ficando um jogo desinteressante. No primeiro tempo teve pegada, tudo mais, ninguém discutiu nada, ninguém baiou nada, porque o jogo estava gostoso de se ver. Quando o jogo ficou morno, deve ter passado pelo torcedor a impressão de que, puxa vida, vamos ter que aguentar esse elenco jogando esse jogo morno no campeonato. Então, vai daí que nasce uma manifestação de desagrado. E
E quanto ao que o treinador falou, ele falou aquilo que lhe pareceu que as convicções dele, o entendimento dele, tudo bem, normal. A gente que acompanha o Palmeiras há muito tempo, até te perguntei isso, perguntei pro próprio Felipão se havia um ruído de comunicação entre vocês dois. Ele disse que não, e você também sempre tem dito que não. Mas a gente vê a todo instante, nas entrelinhas, principalmente às vezes em umas entrevistas do Felipão, alguma coisa mais direcionada. Isso, na tua opinião, incomoda e mais prejudica o Palmeiras, o futuro do Palmeiras, pensando na instituição? Não, porque de fato nós não temos nenhum ruído de comunicação. E eventualmente, se é feita alguma menção de uma maneira ou de outra, é coisa de quem trabalha em conjunto no cotidiano e que... mas de ter havido desencontros ou desentendimentos, absolutamente não há nada. Quando o Felipão disse assim, quando tem um que está fechando o negócio e o outro não está, faz de tudo para atrapalhar, Friso. Realmente existe isso na diretoria do Palmeiras? Eu não tenho nenhuma ideia de que momento ele estava se referindo, porque que eu saiba não aconteceu nenhum caso do tipo. Chegou a citar o caso do Barcos, que foi uma indicação dele, e outra indicação teria partido da direção por um jogador do Olímpia. Ele disse, eu quero Barcos, mas daqui a pouco essa questão do jogador do Olímpia, que é mais jovem, seria uma outra aposta do Cavadiero. Então ele até chegou a citar um caso que teria uma divergência. Mas tudo bem, um jogador não tem nada a ver com o outro. Os dois jogadores estão sendo vistos. Quando foram propostos os nomes para ele, em nenhum momento ele recusou nenhum dos nomes. E tem a preferência dele. Nós não podemos estar só concentrados no esforço de trazer o jogador A, B ou C. Nós temos que estar sempre prontos com um plano B. E às vezes surge negociações, surgem investidores que querem adquirir um atleta e colocar no Palmeiras. Então, são situações diferentes de um jogador que está numa relação. Por favor, eu gostaria que contratassem o Barcos. Tudo bem, então vamos começar um trabalho no sentido de posicionar como é que tem que ser para se trazer o Barcos. Não tem ninguém atrapalhando nada, o trabalho está sendo feito. Se te liga um outro, ou um investidor, dizendo que vai colocar um jogador no clube, sem ônus para o clube, com uma parceria numa futura venda, etc., jogador cujo nome já foi submetido a ele e que ele não tem óbice nenhum, de repente, por que não pode só vir dois, né? Em vez de... Mas até na pergunta que o Eduardo fez, da relação entre vocês dois, de você com o Felipão, para a gente, pelo menos para a opinião pública, fica muito claro que há um problema. Por mais que você fala que não, o Felipão fala que não, vira e mexe esse assunto cai em tona, volta a ser falado, ser discutido, porque sempre é uma cutucada, principalmente do treinador, perante às suas colocações, ao seu trabalho. Você admite até que, pelo menos publicamente, pode transparecer isso para a gente? Não, porque eu também não me sinto cutucado pelo treinador e tampouco cutuco o treinador. A nossa relação é normal, de trabalho, e não tem nenhum desentendimento nem desencontro. Friso, o Felipão na coletiva mostrou claro descontentamento com o desempenho da diretoria nessa janela de transferência. Até citou que pediu jogadores e eles não chegaram, enfim. A diretoria faz o meia-culpa? Você está decepcionado com o desempenho também da diretoria do Palmeiras nessa janela? Lógico que não. Eu acho que nós não trabalhamos em cima dos jogadores que foram pedidos. O fato de jogadores não terem vindo não foi por falta de trabalho ou de empenho. É um conjunto de razões que você consegue viabilizar a chegada de um atleta ou não. Com relação ao Jonas, ele saiu da boca da baleia. O Palmeiras está perto de trazer esse jogador, citado pelo Felipão também? Esse jogador, o Palmeiras já havia feito uma proposta, no fim teve a ida dele para o Santos e depois acabaram não encerrando o contrato, não fechando o negócio. E continua, o Palmeiras continua trabalhando, mas quem sempre cuidou desse assunto do Jonas foi a presidência direta. Esse atleta não passou por mim em nenhum momento da negociação, nem no primeiro momento, nem no retorno.
Entre Barcos e Cavadinho, o Felipão deixou claro a preferência dele pelo Barcos. Mas ontem o senhor falou que o Palmeiras não é marinha para saber de barco. Isso não demonstra uma clara preferência da diretoria em não trazer isso? Isso demonstra só que eu não quero falar de jogadores que a gente está buscando negociar. Então, às vezes, eu só tento tirar o assunto da frente, porque o que está provado que atrapalha o negócio é quando transparece, quando acaba o sigilo e acaba entrando outros clubes no meio do assunto, ou o clube que está negociando o jogador, ao pressentir esse interesse desmedido, começa a mudar condições de contratação. Então, o que eu mais faço é dizer que não estou procurando ninguém, que não estamos comprando ninguém, que não comento contratações, apresento. Cobrado, sempre eu vou ser cobrado, até porque eu não sou brasileiro, né? Já tive uma passagem aqui muito boa e é assim, eu tô ciente disso, da cobrança que eu vou ter, né, em cima de mim, e não tem problema. Acho que apesar de vir de 2 temporadas muito complicadas para mim, estou sentindo que esse ano vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Valdívia, agora na entrevista coletiva, o Felipão acabou de confirmar que indicou para a diretoria a contratação do argentino Hernan Barcos, atacante da LDU. Você conhece esse jogador? Seria importante o Palmeiras conseguir a contratação dele? Conheço sim. Olha, quem vier tem que vir com muita personalidade, né? Saber da importância que é defender as cores do Palmeiras. A gente precisa de jogador. Eu já disse, a torcida tá certa em pedir jogadores. Tenho certeza que a diretoria sabe muito bem disso. A competição é muito longa, eu já disse. São muitos campeonatos que a gente tem ao longo do ano e precisa de um elenco. O que aconteceu esses últimos anos aí é que a gente perdia um jogador e não tinha mais elenco. Então, o torcedor tem que cobrar mesmo. A diretoria tem que escutar o Felipão, né? Porque o Felipão está precisando de jogadores. Chegou já 2, 3 jogadores importantes que com certeza vão nos ajudar. Mas a gente precisa de mais, precisa de ter um elenco grande, rico enquanto a qualidade. Bom, agora é a diretoria correr atrás desses jogadores. Ô Valdívia, você começa o ano inteiro, né, e hoje jogou muito bem. Muita gente fala que, você disse que chegaram 3 jogadores, muita gente acha que é uma quantidade pequena, até o Felipão pediu mais 3, e todos falam, Valdívia, pelo ano passado complicado que teve, pode ser o principal reforço do Palmeiras para 2012. Você sente isso também? Que pelo que foi o ano passado, esse ano pode ser o ano de Valdívia? Pode ser tudo diferente? O reforço Camarão? O reforço Camarão é o Valdívia? Não, eu confio muito, cara. Eu tenho certeza de uma coisa, quando a cabeça, né, a sua cabeça tá tranquila, tá bem, tá no lugar, o resto do corpo funciona sozinho. A gente fez uma pré-temporada boa, tem feito uma pré-temporada boa, e a única coisa que eu peço é não me machucar, não sentir dores, não ter que ficar de 1 semana, 2 semanas fora dos treinos para ter uma temporada boa. E com certeza a gente está trabalhando tudo isso.